Quando Deus fala, você tem hesitado. Assim não, desse jeito não. Eu preciso fazer isso primeiro. Eu preciso fazer isso primeiro. Eu preciso resolver isso aqui primeiro. Meu irmão, a Bíblia diz que quando ele estava hesitando, o que os anjos fizeram? Está no texto. Empurraram. Deus vai começar a empurrar a gente aqui hoje. Deus vai começar a empurrar a gente aqui hoje. Eu estou falando para vocês, se você não vai, eu vou te empurrar. Mas você vai viver aquilo que eu tenho para você. Você vai viver o extraordinário de Deus. Eu libero essa palavra profética sobre a tua vida, irmão. Ainda que um anjo tenha que te empurrar, você vai viver o extraordinário de Deus. Não vai ser no teu tempo, vai ser no tempo de Deus. Esteja sensível para o tempo de mudança. Está chegando um tempo de mudança. Eu creio que está chegando um tempo de mudança, irmão. Esteja sensível àquilo que Deus vai fazer. E amém. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, Antigo Testamento, Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19, por favor, abra comigo. Nós vamos ler apenas 3 versículos desse capítulo 19. Capítulos 16, capítulo 17, versículos 16, versículos 17 e também o versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite. Tendo ele hesitado, repita comigo, hesitado. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Versículo 17. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Versículo 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós aqui nessa noite. Eu queria pregar sobre o seguinte tema: viva o extraordinário. Quem quer viver o extraordinário aqui? Dá um glória a Deus aí, irmão. Eu não sei você, mas eu quero viver algo extraordinário. E você só consegue viver algo extraordinário se você estiver no centro da vontade de Deus. Não há vida extraordinária se você não estiver vivendo no centro da vontade de Deus. Uma coisa que Deus tem me ensinado nesse tempo é que não dá para voltar atrás. Nós estamos vivendo um tempo onde recuar não é uma opção. Nós estamos vivendo um tempo onde retroceder não é uma opção. Nós estamos vivendo num tempo onde ficar parado no mesmo lugar, estagnado, acomodado também não é uma opção. O que passou, passou. E o que eu preciso viver é o novo de Deus. E tem algo novo que está me esperando ali na frente. E eu quero chegar lá para compartilhar. Eu quero chegar lá para viver. Tem gente aqui também que consegue ver alguma coisa já na sua frente. Uma expectativa no teu coração de que algo novo de Deus está chegando. Que algo novo de Deus está acontecendo. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo alguns personagens que o fato de voltar a ser quem eles eram, o fato de voltar a viver o que eles viveram, o fato de estar aonde eles estavam, não está nos seus planos, nem no coração, mas nem nos seus sentimentos de voltar a ser o que eles eram. Quando você olha para aquela mulher do fluxo de sangue, que durante 12 anos, ela viveu com aquela hemorragia, e agora ela se encontra com Jesus, com esse poder extraordinário na vida dela, e quando o extraordinário chega, ela jamais vai querer voltar para onde ela estava. Por quê? Porque a mera noção de voltar o sangramento era algo repulsivo para ela. Ela jamais voltaria
voltaria para aquele lugar, jamais voltaria para aquela situação. Quando a gente olha também lá para aquele filho de Timeu, para aquele cego de Jericó, que é na Bíblia chamado de Bartimeu, filho de Timeu, quando ele também tem esse encontro com o extraordinário, quando ele tem um encontro com Deus, a Bíblia vai dizer que ele passa a enxergar e nunca mais ele volta da onde ele estava, nunca mais ele foi aquilo que ele era, nunca mais ele esteve aonde ele estava e nunca mais ele foi aquilo que ele era. Ou seja, quando você tem um encontro com o extraordinário, quando você tem um encontro com esse poder de Deus na nossa vida, dificilmente nós voltamos para trás, dificilmente nós retrocedemos, dificilmente nós vamos ficar vivendo no passado. Olha que coisa interessante, existe uma grande diferença entre uma vida ordinária e uma vida extraordinária. Quantos querem saber a diferença? Digam amém. O ordinário significa aquela coisa comum. O ordinário significa aquilo que é básico, aquilo que é simples. O ordinário significa aquilo que é possível. Já o extraordinário significa me empenhar além do comum. Buscar aquilo que é singular, aquilo que é único, buscar aquilo que é o melhor, me aperfeiçoar, insistentemente buscar melhorar, insistentemente buscar aquilo que vai me fazer viver os planos e os propósitos de Deus. E esse texto aqui que nós acabamos de ler, vai falar de uma mulher, vai falar da mulher de Ló e a sua decisão de olhar para trás. A sua decisão de não olhar para aquilo que Deus tinha diante dela, mas olhar para aquilo que Deus queria tirar dela. Nós vivemos um momento onde nós não olhamos para aquilo que Deus tem, mas para aquilo que Deus quer tirar. Muitas pessoas paradas, por quê? Porque aquilo que você vê te traz um comodismo, te traz uma segurança, e aquilo que Deus te promete, que você ainda não viu, te traz uma insegurança e uma instabilidade, e muitas vezes, por causa disso, muitas pessoas param, recuam e retrocedem. Esse texto aqui que nós acabamos de ler vai falar justamente sobre isso. Vai falar de uma mulher que retrocedeu, vai falar de uma mulher que olhou para trás, vai falar de uma mulher que não viveu aquilo que Deus queria que ela vivesse, vai falar de uma mulher que não esteve aonde Deus gostaria que ela estivesse, vai falar de uma mulher que não desfrutou de uma vida extraordinária, porque algo no seu passado ficou marcado em sua vida. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Jesus fala dessa mulher lá em Lucas capítulo 17, no versículo 32. Jesus vai falar assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Quando Jesus fala para a gente lembrar da mulher de Ló, Jesus está falando de um contexto que nós não devemos voltar para trás, que nós não devemos recuar, que nós não devemos retroceder, que nós devemos seguir em frente, olhar para frente. E o apóstolo Paulo também vai dizer isso, quando nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, esses anjos aparecem para a família de Ló e dão uma instrução clara, objetiva, direta para eles, dizendo, olha, escapa por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda a campina, escapa lá para o monte, lá para a montanha, porque se você não fizer isso, você vai morrer, você vai perecer. Agora, por que eles receberam essa instrução? Nada havia lá atrás para que eles pudessem olhar mais. A cidade estava em ruínas, a cidade seria destruída. Deus estava liberando essas pessoas de uma localidade horrível e altamente comprometedora. Deus estava empurrando essa família para fora daquele lugar obscuro, para fora daquele lugar que existiam orgias, que existiam coisas que não agradavam a Deus, e eles nunca viveram ou seriam reconhecidos ou percebidos se permanecessem naquele lugar. Eles estavam fadados a uma vida ordinária, uma vida comum, a uma vida simples e básica. E aonde está o problema nisso aqui, pastor? O problema era que algo dentro da esposa de Ló estava ligado ainda à antiga vida dela. Alguma coisa ainda prendia
a mulher de Ló naquele passado recente. Aos antigos caminhos, aos velhos amigos, aos lugares antigos. Algo dentro dela ainda estava profundamente ligada à forma como as coisas costumavam a ser antes dela receber de Deus. Ela desobedeceu uma ordem direta que os anjos deram. Quando ela olha para trás, ela se transforma em uma estátua de sal. Talvez a esposa de Ló pensasse que poderia desfrutar do melhor dos dois mundos. Ei, meu irmão, não se engane, não dá para viver em dois mundos. Fala com a pessoa que está ao seu lado, não dá para viver em dois mundos. Não dá para adorar a dois deuses. Não dá para ser alguém de dia e uma outra pessoa de noite. Não dá para ser uma pessoa dentro da igreja e uma pessoa fora da igreja. A mulher de Ló, ela queria viver uma vida dupla. A vida que lhe aguardava no futuro e a vida que ela deixou no passado. Era como se ela estivesse caminhando em direção ao que Deus tinha para ela. E ela dizendo, olha, eu vou em direção ao que Deus tem para mim, porque eu sei que o que Deus tem para mim é melhor. Mas eu não vou abrir mão daquilo que eu deixei. Eu não vou abrir mão daquilo que eu vivi. Eu não vou abrir mão daquilo que eu desfrutei. E isso tem me preocupado muito, irmão. Eu tenho percebido que em pleno século 21, pessoas estão como a mulher de Ló, querendo viver duas coisas ao mesmo tempo. E pior, ela não viveu o melhor de Deus na sua vida. Isso tem me preocupado. É o famoso evangélico híbrido. Agora nós estamos vivendo o momento do evangélico híbrido. O que é o carro híbrido? O carro híbrido, ele anda através de duas fontes. Ele se locomove através de duas fontes, através da combustão, seja de gasolina ou de álcool, ou através da tomada elétrica, de uma bateria. Então, o carro híbrido, ele recebe de duas fontes. E a gente está percebendo hoje, em pleno século 21, que existe agora o evangélico híbrido. Ele recebe de uma fonte do mundo, ele acha que está arrebentando a boca do balão, e ele também quer receber de Deus. E eu acredito que esse evangélico híbrido, ele se batizou, ele se converteu, ele crê em Jesus Cristo como Senhor e como Salvador da sua vida. Ele crê que Jesus é o Filho de Deus. Ele crê que Jesus veio há 2000 anos atrás, mas ele parou por aí. Ele não mergulha na intimidade, ele não mergulha nas experiências, ele não busca na palavra, ele não ora, ele não jejua, ele não cultua, ele não sabe que existem dois mandamentos principais como missão de vida para nós, que é pregar o evangelho a toda criatura e a fazer discípulos de todas as nações. E eu tenho me preocupado com isso, que o evangelho é o evangélico híbrido. Ele está lá fora, ele está vivendo as coisas normais, ele acha que aquilo que ele vive lá fora é uma coisa normal, que não tem pecado. Ou seja, por que ele não tem pecado? Ele acha que não é pecado, porque ele já se acostumou com aquilo. Aí ele chega aqui, ele recebe a palavra, ele se emociona, o Espírito Santo fala com ele, pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus, mas ele não vive uma vida de Deus. Quem está me entendendo, diga aí. Ele não vive a plenitude, ele não vive o todo, ele não vive aquilo que Deus tem para ele. A mulher de Ló, ela não viveu a sua plenitude. A mulher de Ló não viveu a promessa completa. A mulher de Ló não viveu nada do que Deus havia prometido para ela. Por quê? Porque ela era uma mulher híbrida. Ela queria beber das duas fontes. Sabe, meu irmão, eu tenho me preocupado com isso. Tiago capítulo 3 versículo 11 vai dizer: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Versículo 12: meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e dar água doce. Não tem como a gente querer ser um evangélico híbrido, viver um evangelho híbrido, onde a gente tem duas fontes. Eu vivo isso aqui porque eu não consigo renunciar, eu não consigo pagar um preço, eu não consigo obedecer o que Deus está falando. Então eu estou vivendo aqui, estou lutando contra isso, mas ao mesmo tempo eu quero viver a promessa, eu quero viver o sobrenatural, eu quero ver anjos subindo e descendo, eu quero ser batizado em línguas, eu quero os dons do Espírito Santo. E aí você quer viver de duas fontes. Eu trago uma triste notícia para você: isso não vai acontecer. O que está acontecendo é que você está atrasando a tua jornada.
O que está acontecendo é que você não vai chegar aonde você tem que chegar, se você não renunciar, se você não carregar a tua cruz, se você não pagar o preço, se você disser, chega, a partir de hoje eu quero viver daquilo que Deus tem para mim. E é sobre isso que Deus colocou no meu coração nessa noite, como a gente vive esse extraordinário, como a gente consegue viver algo que é extraordinário, é fora do comum. É o que Deus, é aquilo que nós não podemos fazer, mas é aquilo que Deus pode fazer na gente e através da gente. Como eu vivo isso, pastor? Como eu deixo de ser um crente híbrido? Como eu deixo de ser um cristão híbrido? Onde eu vou parar de beber dessa fonte? Eu não consigo, eu tento. Por alguns dias eu até consigo, mas depois eu recaio de novo, eu tenho uma recaída. Como eu consigo ser crente, ser cristão, ser modelo, ser padrão de testemunho, para que os meus amigos de fé se convertam, para que a minha família veja em mim transformação de vida, para que eles queiram o Deus que eu estou servindo? Quantos estão aqui, digam amém. Então eu queria compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração. Como é que eu posso aprender com essa mulher híbrida, que queria viver o futuro em Deus, mas o passado dela também, e ela não conseguiu isso, e ela parou quando ela tentou viver essas duas coisas. O que eu aprendo com essa mulher? A primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite é que Deus aponta o caminho do extraordinário. Fala com a pessoa que está ao seu lado, Deus aponta o caminho do extraordinário. Ei, querido, Deus estava chamando Ló e sua família para lugares altos. O que o anjo falou para Ló? Fuja para as, repita comigo, montanhas. Fuja para as montanhas. Não pare na planície, que se você parar, você vai morrer. Ó, Deus está apontando o caminho. Era como se Deus falasse com Ló, eu estou te tirando daí, mas eu vou te levar para um lugar alto. Eu vou te levar para um outro nível. Eu vou te levar para um lugar mais alto que você está hoje. Ô, querido, já pega isso aqui. Já pega isso aqui, por favor. Deus falou com Ló, eu estou te tirando daqui. Eu sei que aqui para você tá bom, a gente vai ver isso aqui no texto, mas olha, vai para as montanhas, vai para lugar mais alto. Eu estou te levando para um lugar mais alto. Embora você não esteja vendo, embora você não esteja entendendo, embora você não esteja compreendendo, mas creia na minha palavra. Eu estou te levando para um lugar mais alto. Agora você e eu precisamos entender algumas coisas. Primeiro, Deus sempre vai mostrar o caminho e vai nos dar a direção. Agora, trilhar o caminho em obediência é com você. Não adianta Deus apontar o caminho. Não adianta Deus apontar aonde você deve ir se você não obedecer. Entenda, querido, Deus sempre vai apontar o caminho do extraordinário. Entenda isso aqui, querido, a perspectiva de entrar em algo novo é assustador demais. E talvez ela tivesse aterrorizada, porque ela conhecia Sodoma e Gomorra. Sodoma era o seu chão, irmão. Aquela mulher conhecia as ruas da cidade. Ela sabia que a dona Maria acordava às 6:30 da manhã para ir na padaria. Ela sabia que o vizinho dela acordava às 7 horas da manhã para regar as plantas e cuidar dos passarinhos. Tinha um horário, tinha um sistema, tinha uma rotina. E é difícil a gente sair de uma rotina. É difícil a gente sair de uma disciplina. É difícil a gente sair de um ambiente que nós estamos acostumados. É difícil a gente sair dessa passividade. É difícil a gente sair de um comodismo. Entenda, querido, essa mensagem de hoje para a sua vida. Deus estava chamando essa mulher para algo além do que ela conhecia, algo além do que ela já tinha vivido até então. Deus estava convidando ela para águas mais profundas. E Deus está falando comigo e com você aqui nessa noite. Abandone para você o que é familiar. Abandone hoje aquilo que é confortável para você. Abandone hoje aquilo que é seguro. Entra em uma dimensão inteiramente nova para a sua vida, meu irmão. Deus vai te apontar o caminho do extraordinário hoje. O que eu e você devemos fazer é entrar por esse caminho em obediência àquilo que Deus está nos mostrando, meu irmão. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que Deus está te chamando para o extraordinário. Fala com a pessoa que está ao seu lado, Deus está te chamando para o extraordinário.
Entenda uma coisa, querido. O conforto de uma época antiga, muitas vezes tenta nos impedir de abraçar algo novo que Deus quer nos lançar. Eu vou repetir isso aqui porque isso fala muito comigo, irmão. O conforto de uma época antiga, o conforto de algo que nós estamos vivendo há muito tempo, tenta impedir que abracemos algo novo, no qual Deus quer nos lançar. Tá bom aqui, tá bom desse jeito. Time que tá ganhando, não se mexe. Vamos tocar esse barquinho aqui. Irmão, Ló estava bem em Sodoma. Ló era rico. Ló tinha 2 filhas, elas estavam noivas. Festa à vista. Tem casamento, tem festa. Estava bem. Ló não estava mal não. Ló estava rico. Ló estava prosperando naquele lugar. Agora entenda uma coisa, irmão. Muitas vezes nós preferimos o comum. E por quê, pastor? Porque o extraordinário tem muitas incertezas ligadas a ele. Viver o extraordinário é andar sobre as águas. Viver o extraordinário é viver na incerteza daquilo que você acha e se tornar totalmente dependente de Deus. O viver o extraordinário vai te tirar de lugares que você está acomodado. O viver o extraordinário vai tirar de lugares que são bons, que são maravilhosos, mas você não vai fluir aí. Você não vai crescer aí, você não vai expandir aí. Quem está me entendendo, diga amém. Por quê, pastor? Porque é do comum que estamos sendo convidados a sair. E entenda, querido, o comum foi bom, mas durante um tempo. Mas agora o Deus do extraordinário está te chamando nessa noite. Deus está falando com algumas pessoas aqui, olha, eu vou te tirar do comum. Eu vou te tirar dessa sua vida ordinária. Entenda, a vida ordinária não é o sentido pejorativo da palavra, ordinário, não. É ordinário, aquilo que é simples, aquilo que é comum, aquilo que é cômodo para você. Vida ordinária é uma vida que te leva para uma comodidade. Eu quero liberar uma palavra para você, seu nome está pronto. Para quê? Para viver o extraordinário de Deus. Você está pronto para o extraordinário de Deus, irmão? Quem está pronto aí, dá uma forte salva de palmas ao Senhor. Por que você deve estar pronto para o extraordinário? Porque a esposa de Ló, ela rejeitou essa convocação para sair da sua antiga temporada e da sua antiga estação, irmão. Ei, ela foi convocada, o nome dela foi chamado, mas ela rejeitou o convite. Tem muitas pessoas que estão aqui nesse culto, que de uma forma inconsciente e indireta, Deus está chamando para viver o extraordinário, mas você não está atendendo a esse chamado e essa convocação. E é por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite. Para quê, pastor? Para que você se ligue daquilo que Deus quer que você viva, irmão. A esposa de Ló, ela rejeita essa convocação. Ela agiu do modo oposto ao tio de Ló, que é Abraão. O tio de Ló, que é Abraão, diz lá em Gênesis 12:4: partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Abraão disse o seguinte: vou viver o extraordinário. Ur é bom, é cômodo, meus familiares estão todos aqui. Eu já vivo nessa terra durante muitos anos. Mas se Deus me chamou, eu vou viver o extraordinário. Vou para onde, Senhor? Você vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Eu estou indo em direção ao extraordinário. Eu vou viver o extraordinário. A mulher de Ló, ela faz o contrário. Ela simplesmente rejeita essa convocação. Querido, anota isso que eu vou falar para você. Muitas vezes, o lugar da promoção está em você se mover para o desconhecido. O lugar da promoção muitas vezes está num lugar que para você é totalmente desconhecido, mas é o lugar da promoção. É incrível, mesmo que o lugar em que vivemos seja destrutivo como Sodoma, e idólatra como Harã, onde Abraão estava, ainda permanecemos nele. Por quê? Porque é familiar. Você está se acabando, você está se destruindo, sua família está se destruindo. É mais cômodo para você ficar
do que caminhar em direção ao desconhecido. Muitas pessoas se contentam em ficar no conforto, irmão, da sua dor, machucados, cegas, feridas, ao invés de avançar para o desconhecido do seu propósito. Mas essa noite aqui Deus está te chamando. Você vai caminhar em direção ao propósito. Você vai caminhar em direção ao extraordinário, irmão. Entenda, querido, o propósito só é desconhecido apenas porque ainda nós não entramos nele. Quando você chegar lá, você vai entender todas as coisas. E você vai dizer, valeu a pena chegar. Valeu a pena me esforçar. Valeu a pena sair do meu comodismo. Valeu a pena sair daquela minha indiferença. Valeu a pena sair daquela minha frieza, da minha incredulidade. Valeu a pena, por quê? Porque eu cheguei aqui no dia do propósito, no lugar do propósito, na hora do propósito, no ambiente do propósito, na atmosfera do propósito. E quando eu cheguei aqui, Deus me mostrou, o lugar é alto, o lugar é amplo. O que Deus tem para mim é algo maravilhoso. O que Deus tem para você é algo maravilhoso, meu irmão. Entenda isso, só é desconhecido até você chegar. Quando você chegar, vai passar a ser conhecido. Terceira coisa que eu aprendo aqui: esteja sensível ao tempo de mudanças. Me ajuda a pregar, irmão. Fala para essa pessoa que está falando assim: sensibilidade, meu irmão. Irmão, olha o versículo 16. Eu pedi para você repetir quando nós começamos a ler. Tendo ele hesitado. Não foi o que nós lemos? No versículo 16. Tendo ele hesitado. Irmão, isso não entra na minha cabeça. Deus mandou 2 anjos lá. 2. Os anjos eram tão lindos que os homens, quando viram, queriam fazer sexo com os anjos. Ló, justo, falou: cara, eu dou as minhas filhas para você, mas não toque nesses homens. A cegueira veio, eles conseguem entrar na casa de Ló. Anjo, foi o anjo. Foi o anjo. E aí ele está lá: vambora. Bora, Ló, vambora, Ló, tem que ser agora, vambora, Ló. Peraí, Deus. Peraí, assim não. Ai, meu Deus do céu. Olha a resposta de Ló para aqueles homens de Deus. Assim não. Desse jeito não. Com essa pressa não dá. Desse jeito você arruma a mala não dá. Desse jeito você me despedir das pessoas não dá. A Bíblia diz que ele hesitou, irmão. E qual era a palavra de Deus para ele? Corre. Corre. Acelera o passo, se adianta. O problema de Ló é igual ao nosso, irmão. A demora de entender o tempo. O problema de Ló é o meu problema, é o teu problema. É o quê? É a falta de sensibilidade para entender Deus falando. Deus está falando, corre. Ló não entendeu que um ciclo estava se fechando para começar um outro ciclo. Ló não entendeu que uma estação estava terminando para uma outra estação começar. A vida em Sodoma, irmão, estava totalmente despudorada. Não havia vergonha nem pudor, era orgia. Era uma coisa absurda que estava acontecendo ali. Deus queria livrá-los de uma vida ordinária. Existem pessoas aqui, irmão, que estão com a mulher de Ló. Estão indo, mas estão indo muito devagar. Tem pessoas que já estão na sua frente há muito tempo. Sabe por quê? Só porque elas foram sensíveis à voz de Deus. E deixa eu falar para você como seu pastor, você já era para estar quilômetros de distância lá na frente daquilo que Deus tem para você. Mas você quer ir no seu passo. Você quer ir na sua cadência. Quando Deus fala, você tem hesitado. Assim não, desse jeito não. Eu preciso fazer isso primeiro. Eu preciso fazer isso primeiro. Eu preciso resolver isso aqui primeiro. Eu preciso, meu irmão. A Bíblia diz que quando ele estava hesitando, o que os anjos fizeram? Está no texto. Empurraram. Deus vai começar a empurrar a gente aqui hoje.
Deus vai começar a empurrar a gente aqui hoje. Se você não vai, eu estou falando para vocês, se você não vai, eu vou te empurrar. Mas você vai viver aquilo que eu tenho para você. Você vai viver o extraordinário de Deus. Eu libero essa palavra profética sobre a tua vida, irmão. Ainda que um anjo tenha que te empurrar, você vai viver o extraordinário de Deus. Não vai ser no teu tempo, vai ser no tempo de Deus. Esteja sensível para o tempo de mudança. Está chegando um tempo de mudança. Eu creio que está chegando um tempo de mudança, irmão. Esteja sensível àquilo que Deus vai fazer. Pode aplaudir a Ele, meu irmão. Aleluia. O que te faz parar? O que te faz parar? É o medo? É o desconhecido? Ei, irmão, não sei você, mas eu quero viver o extraordinário de Deus. Deus tem falado palavras para mim que a minha espinha da coluna fica arrepiada. Não é o braço não, é a coluna, fica arrepiado. Falei, Jesus, o que é isso? Mas eu quero estar sensível ao tempo da mudança. Por favor, Senhor, tira o comichão dos ouvidos. Só permita que eu mergulhe. E que a unção de aceleração venha sobre mim. Para eu não perder um segundo do extraordinário que o Senhor tem para a minha vida. Por quê? Porque sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ainda que eu não veja, ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda nada, eu vou te obedecer. Só me ajuda a estar sensível à tua voz. Se tem algo híbrido em mim, tira. Eu não quero beber da fonte salgada e da fonte doce. Eu não quero o amargo e o doce, eu quero o doce. Eu quero a tua presença. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu oro, eu clamo, eu peço, não tire a sensibilidade para entender o tempo, as estações, os ciclos que se fecham para que outros ciclos se abram. E em quarto e último lugar, para terminar, irmão. Vocês estavam com saudade, eu entendo, compreendo. Prometo que domingo que vem estarei aqui. Em quarto e último lugar, viver o extraordinário é viver uma promoção. Fala com a pessoa que está ao seu lado, olha, viver o extraordinário é viver uma promoção. É viver algo fora do comum, irmão. É viver algo fora do comum. É algo que você não está acostumado. É algo que você não está nem um pouco acostumado. Quem quer ser promovido aqui? Deixa eu ver. Tem gente que quer ser promovido aqui, irmão? Quem quer ser promovido, dá um glória a Deus. Tem um segredo para te contar. Não olhe para trás. Hoje Deus te trouxe aqui para você queimar os carros no fogo. Hoje não tem mais plano B. Qual é o plano B, pastor? É fazer o plano A dar certo. Esse é o plano B. Fazer o plano A dar certo. Não tem mais volta. Não tem mais retrocesso. Não tem mais. Porque quando você vai em direção ao extraordinário, a promoção é inevitável. A experiência com Deus é inevitável. Agora entenda uma coisa, irmão. Para de estar com saudade de uma época que não volta mais. Vou repetir. Para de ficar com saudade de uma época que não volta mais. Por quê, pastor? Porque enquanto você não esquecer do velho, o novo não vem. Vou repetir. Enquanto você não esquecer do velho, o novo não vem. Deus te tirou de lá. Por quê? Porque lá você não cabe mais. Deus te tirou daquele relacionamento. Por quê? Porque lá você não cabe mais. Deus te tirou de algumas mesas que você sentava. Por quê? Porque de lá você não cabe mais. Deus cortou algumas conexões na tua vida. Por quê? Porque lá você não cabe mais. Não foi o diabo não, foi Deus. Por quê, pastor? Ele quer te promover.
Pastor, é engraçado, eu costumava ir, não estou indo mais. É Deus que está colocando esse sentimento no teu coração, irmão. Pastor, engraçado, eu gostava disso, não estou gostando mais. É Deus que está colocando no teu coração. Deus está tirando conexões da tua alma. Deus está tirando conexões da tua mente. Deus está tirando conexões das tuas emoções. Ei, meu irmão, desapega. Me ajuda a pregar aí, irmão. Fala para a pessoa do teu lado, desapega, meu irmão. Fala para ela, Deus tem mudanças para você. Agora olha aqui para mim, porque hoje eu vou falar. Para de guardar aquelas fotos nostálgicas de um relacionamento frustrado que não vai dar mais certo. Estava mexendo na gaveta e encontrei. Estava lá debaixo, meu Deus, que época boa. Isso aqui não cabe mais para o lugar que Deus está te levando. Isso aqui não cabe mais para o contexto que Deus está te inserindo. Isso aqui não cabe mais. Para com isso, irmão. Para de guardar aquelas cartas, as mensagens que estão fora do seu contexto, irmão. Ai, quando eu era novo, não tinha e-mail, eu já escrevia a carta. Olha essa carta. Aí Deus está falando assim: enquanto não sair daí, não tem novo. Pessoas que são almáticas. Pessoas almáticas, irmãos. A mulher de Ló não era espiritual. Ló era espiritual. Sobrinho de Abraão. Ló era espiritual. A mulher de Ló, almática. O que é isso, pastor? Tem que ir mesmo, eu sei que Deus é bom, mas... Irmão, como é que o novo na tua vida vai acontecer? Deus está te chamando, eu vou, mas... eu estou indo, Deus. Não dá, irmão. Ei, você está rindo? Mas a gente faz isso todo dia. A gente faz isso todo dia. E a gente não vive o que a gente tem que viver. A gente não desfruta do que a gente tem que desfrutar. Deus não se move como tem que se mover. Deus não se manifesta como tem que se manifestar. Por quê? Por causa dele? Não. Porque eu não estou na posição que ele quer para que a manifestação venha. O problema na manifestação de Deus não é Deus, é o seu posicionamento. O problema de Deus se revelar e se manifestar não tem nada a ver com o céu. Tem a ver com você e com o seu posicionamento aqui na terra. Viver o extraordinário, irmão, é viver uma promoção. Deus te trouxe aqui para você fazer uma faxina nas suas emoções hoje. Deus está te empurrando para onde Ele quer hoje aqui. Tem faxina emocional hoje aqui. Tem faxina hoje aqui, irmão. Deus está tirando essa nostalgia aí, esse saudosismo aí no teu coração, que não está agregando nada para você. Olha o que Isaías 43 vai dizer: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Agora olha o que Eclesiastes capítulo 7, versículo 10 vai falar. Nunca digas, olha como ele começa. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que este. Porque nunca com sabedoria isto perguntaria. O que Salomão está falando? Nunca diga que o que você viveu no passado é melhor do que você está vivendo hoje. Nunca diga isso. Ele começa assim, versículo 10, Eclesiastes 7. Nunca digas isso. Você está pecando contra Deus quando você fala isso. Mas pastor, eu estou vivendo uma moenda. Você está vivendo uma moenda com Jesus. Lá você é viver sem Jesus. E eu não sei nem o que é viver uma moenda sem Jesus, irmão. Porque com Jesus já é estreito. Sem Jesus, sem chance. Entenda isso, querido. Ló tinha acabado de ter um livramento na porta da sua casa. Usaram de violência com ele para invadirem a sua casa. Os anjos cegaram aquelas pessoas.
Mas Ló hesita na ordem. Assim não, Senhor. Assim desse jeito não. Eu quero declarar, levanta a mão que eu vou profetizar. 2024 ainda, Deus vai levantar anjos que vão fazer o que o anjo fez com Ló. Vão pegar na tua mão e vão te empurrar em direção àquilo que Deus tem para a tua vida. Esse ano ainda, anjos de Deus, conexões do alto, vão pegar você pela mão, vão te empurrar. Você vai andar em direção ao propósito que eu estabeleci para você. Agora não é mais você, agora sou eu intervindo para que você caminhe na direção do meu propósito. Esse ano ainda, vão pegar na tua mão. Fala com a pessoa que está do seu lado, vão pegar na tua mão e vão te empurrar em direção ao propósito. Eles serão instrumentos de Deus para te ajudar a não olhar para trás. Fica de pé nessa hora em nome de Jesus. Escuta uma coisa aqui para mim, para terminar, só para fingir que está terminando. O teu passado está te ensinando ou está te paralisando? Vou perguntar para aqui agora. O teu passado está te ensinando ou está te paralisando? O passado precisa me ensinar muitas coisas, mas ele não pode me paralisar. Deus quer te promover aqui hoje, irmão. Promover para quê, pastor? Promover para um novo nível, para uma nova estação, para um novo ciclo, para lugares altos. Corre para as montanhas, Ló. Corre para os lugares altos, porque é lá que Deus vai te colocar. É lá que Deus vai começar uma nova fase, uma nova estação na tua vida. É a partir dos lugares altos. Agora tem o seguinte, Ló, não para no meio do caminho e não olhe para trás. Ei, irmão, eu estou sentindo de Deus de falar isso aqui. Hoje você pode fazer um sepultamento profético. Hoje você pode falar assim: isso aqui que tem a ver com o meu passado, eu estou enterrando hoje. A partir de hoje, eu vou viver o extraordinário de Deus. Vou andar em direção ao desconhecido. Vou andar ouvindo uma voz invisível, mas que testifica no meu espírito. Mas eu prefiro andar desse jeito. Quem sabe hoje Deus te trouxe aqui para que seja um sepultamento profético, irmão. Você vai enterrar isso hoje. Lembra lá das nostalgias? Tu vai enterrar, tu vai chegar em casa hoje, tu vai botar fogo nisso aí. Vai queimar, queima, 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 queima. Agora entenda uma coisa, eu falei para você do que significa o ordinário e o que significa o extraordinário. Agora eu vou falar para você o ambiente ordinário e o ambiente extraordinário. O ambiente ordinário, a Bíblia vai dizer que a mulher de Ló virou sal, estátua de sal. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Cadê as donas de casa aqui? Levantem a mão, por favor. Aonde você coloca sal, nada cresce. Sal significa esterilidade. Aquela mulher tinha tudo para viver o extraordinário, mas ela ficou estéril, paralisada. O ambiente ordinário é um ambiente de esterilidade. Nada cresce lá, nada se desenvolve lá. Lá não tem transbordar, não tem expandir, não tem multiplicar, não tem se desenvolver. Nada é desenvolvido no ordinário. Agora, e um ambiente extraordinário? Para onde Ló foi? Lugar de novos começos, lugar de recomeço, lugar de novas oportunidades, novos direcionamentos, novas perspectivas. É tudo novo de novo. É uma nova unção para um novo tempo. É uma unção de aceleração. As coisas aconteceram com mais agilidade e com mais rapidez. Ei, é tempo de você viver o extraordinário.
Mas você hoje precisa tomar essa decisão no seu coração. O próximo nível de vida, irmão, é a sua única opção. Não dá mais para você viver o ordinário. Não dá mais para você viver a vida que você está vivendo. Eu estou te convidando nessa noite a você viver pela fé. E a você falar com Deus: Deus, eis-me aqui. Faz o que o Senhor precisa fazer. Mas por favor, me aponta o caminho. Vai comigo nesse caminho. Me dá sensibilidade. E me promove quando eu chegar naquele lugar que o Senhor está reservando para mim. Eu queria que você fechasse os teus olhos, irmão. Que você colocasse a mão no seu coração.